Olá, galerinha do quarto ano. Que bom estar aqui junto com vocês, iniciarmos a semana aí juntinhos, né? Uma boa segunda-feira a todos. Vamos lá dar início ao nosso livro 4? Vamos lá, corre. Se você não está com ele ainda, pega aí o livro e vamos dar início, tá? Vamos a mais uma aula de história. Começando aí, ó, período joanino, página 184. Então, olha só, neste capítulo você vai estudar a chegada da família real portuguesa ao Brasil e como isso modificou a cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos entender aí um pouco. Então, vamos lá. Olha aí, no Conversa Vai, né? O Rio de Janeiro, no começo dos anos de 1800, não era urbanizado como a cidade de Lisboa, onde a família real portuguesa vivia antes de vir ao Brasil. Por que será que a corte portuguesa veio viver em terras brasileiras mesmo assim? E aí, por que será? Para que eles vieram assim, somente morar no Brasil? Não, vou para o Brasil. Por que será que eles vieram? Né? Então vamos entender aí um pouco. No Conversa Vem, no ano de 1808, a rainha Maria I de Portugal, os familiares, os amigos e os funcionários dela fugiram da Europa e migraram para o Brasil. Do que será que eles estavam fugindo? Então, aí já vimos que eles estavam fugindo, né? Por que será que eles estavam fugindo aqui para o Brasil? Então, vamos compreender aí um pouco, certo? Olha aí, a fuga da corte portuguesa. Então, nos anos de 1800, a Inglaterra e a França eram inimigas. Disputavam entre si para ver quem tinha mais indústrias e quem vendia mais produtos. O imperador francês Napoleão Bonaparte tentou impedir o crescimento francês, a economia da Inglaterra. Por isso, proibiu todos os países europeus de comercializar com os ingleses, né, para ficar ali apenas somente eles, né? Então, olha aí, Napoleão Bonaparte. Foi um imperador francês que viveu entre os anos de 1769 e 1821. Ele ficou famoso por sua habilidade militar, né, de governar, de ter ali o seu exército, né, que era conhecido como o Exército de Napoleão. Então, sendo responsável aí por conquistas de grandes territórios para a França. Ou seja, ele com seu exército, né, conquistou bastante territórios. Então, olha aí, os portugueses eram aliados aos ingleses, então eles eram assim com os ingleses. E a economia portuguesa dependia do comércio com a Inglaterra, pois eles estavam sempre ali, ó, unidos. Assim, os portugueses desobedeceram à proibição de Napoleão e continuaram o comércio com os ingleses. Por isso, Napoleão declarou guerra a Portugal. Ou seja, né, Napoleão não queria aí vamos dizer, esses dois juntos aí, Portugal e Inglaterra. Não queriam que tivesse grande renda, né? Grandes conquistas com o comércio. Então foi aí que ele declarou guerra a Portugal. E Portugal, dessa forma, né, saiu de seu país, né, fugindo aí para o Brasil, explorando aí as terras brasileiras, né? Então olha aí o significado de corte. Frota, né? Você faz a leitura em casa. E olha aí, falando um pouco sobre o exército francês.
Então, o exército francês era muito poderoso e conquistou as cidades por onde passou, a caminho da capital, Lisboa. Antes que os soldados chegassem à capital, o príncipe regente Dom João, os membros da corte e muitos dos funcionários dele embarcaram em uma frota de navios e fugiram com o auxílio dos ingleses de Portugal para o Brasil, porque naquela época o Brasil era colônia de Portugal, ou seja, era dependente de Portugal. Nosso país ainda não era um país independente, né? Ele era ali, dependente de Portugal. Então, gente, o exército francês aí de Napoleão Bonaparte, né? Ele era muito grande e muito, ali poderoso, eram treinados. Então, eles fugiram com medo do exército, né? Porque Napoleão não queria essa grande conquista aí entre a Inglaterra e Portugal, né? Essa grande geração aí de renda. Então, aí foi que fugiram para o Brasil, né? Então, vamos ver aí agora uma realidade aumentada, como foi, né, essa viagem. E aí, vocês acham que foram confortável, que foi uma viagem, né, aí bacana para todo mundo que estava aí junto? O que vocês acham? Foi uma viagem boa? Ali tudo organizado? Como é que vocês acham que foi? Será? Vamos ver aí um pouco na realidade aumentada. A viagem marítima que trouxe a família real ao Brasil não foi das mais agradáveis. Nas embarcações havia muita sujeira, muitas pessoas, não havia espaço para todos se acomodarem e as precárias condições de higiene causaram um surto de piolhos. A má alimentação e o constante sacolejar das embarcações traziam muitas náuseas e vômito aos ocupantes dos navios. Além de tudo, o calor para eles era quase insuportável. Uma tempestade fez com que a frota se separasse. A embarcação de Dom João, inclusive, foi no litoral da Bahia antes de chegar ao Rio de Janeiro. A viagem foi duríssima. Foram ao total 54 dias no mar. Então, gente, viram como foi complicada a viagem, né? De Portugal para o Brasil, 54 dias aí, né? No mar. Então, a higiene, né? Era precária, que não citou aí, mas várias pessoas pegaram piolhos, né? Tiveram que ali raspar a cabeça. De fato, foi bem precária a viagem mesmo, né? Questão da alimentação para todas as pessoas. Então foi muito difícil, né? Não foi uma viagem tranquila, calma, né? Foi uma viagem muito, muito turbulenta, né? Com muitos acontecimentos, vamos dizer, negativos, né? Para eles. Mas, olha só, nos dias atuais, né? Como cita aí, hoje, para viajar de Portugal para o Brasil, é possível vir de avião, né? Mas lá em 1800, né? Não era possível, né? Ainda não tinha ali, não existia o avião, né? Então tinha que de fato vir de navio. Então, olha aí, em 1807, quando a família real portuguesa fugiu para cá, né? Não existiam aviões. As viagens de um continente a outro eram feitas em navios e eram perigosas e podiam durar meses, né, para chegar ao seu destino. Então, olha só. Aqui a Tia vai estar passando para vocês com a lupa na mão. Me pede aí para estar lendo o texto, referente aí
a essa viagem, olha, aí vai falar um pouco, olha, sobre o ataque dos piolhos. Então, vocês vão estar respondendo algumas questões diante desse pequeno texto, de como vai detalhar um pouco mais aí sobre essa viagem, né? Olha aí, são 4 questõezinhas, vou confirmar aqui, 3 questões só, tá? Para vocês fazerem aí. Então, continuando aí, corte portuguesa, na página 187. Aí, antes da vinda da família real portuguesa, nenhum rei europeu havia viajado para a América. Ou seja, os reis governavam suas colônias à distância por meio de funcionários. Então, nosso Brasil, que ainda não era independente, não era colônia de Portugal, era governado por eles, mas à distância, né? Ali sempre por funcionários que aqui estavam, né, e mandavam ali, né, entre cartas como estava o andamento da colônia, né? Aqui, que é no nosso atual país, Brasil, né? Então, por isso, os moradores do Rio de Janeiro estavam ansiosos para saber como eram os governantes, né? Para receber o rei e seus familiares, os cidadãos enfeitaram as casas, né, onde moravam com tecidos e cobriram as ruas com flores para receber, né, aí a corte portuguesa. Uma grande família, né? Você tem irmãos? Quantos irmãos você tem? Hoje é comum que os casais tenham poucos filhos, porém antigamente era diferente, pois os casais costumavam ter muitos filhos, né? Observe a seguir parte da árvore genealógica do príncipe regente Dom João. Olha aí, gente. Dom João, filho de Dona Maria I, com Dom Pedro III, né? Então, aí, Dom João, Carlota Joaquina, veja quantos filhos aí, né? 8 filhos. Desde aí Pedro de Alcântara até aí Ana Jesus, né? Vejam aí, 8 filhos. Então, essa árvore genealógica é só uma pequena parte da família real que veio ao Brasil. Vieram ainda muitos irmãos, primos, tios, cunhados e etc, né? Foram vindo. Então, olha aí, a mão na massa agora. Agora é a sua vez de fazer aí, desenhar a árvore genealógica da sua família. Você vai colocar, começa aí avós, né, pais, irmãos. Aí você pode colocar toda a família, primos, tios, né? Caso não dê no espaço, gente, vocês podem estar fazendo também aí no caderno à parte, certo? E tá criando aí a sua árvore genealógica, tá bom? E é bom que é um momento que vai sentar aí com o papai, com a mamãe, com o seu responsável, com quem estiver aí próximo, pode estar te ajudando aí a organizar aí a árvore, certo? Novos moradores na cidade do Rio de Janeiro, olha aí. Cerca de 10.000 pessoas, olha só, gente, 10.000 pessoas chegaram ao Rio de Janeiro com a família real. Além da rainha Maria I e do príncipe regente João, desembarcaram o restante da família, os ministros, os conselheiros, os comandantes de guerra, os magistrados das cortes de justiça, os bispos, os padres e etc. E foram trazidos o tesouro real, ou seja, olha aí, o dinheiro da família real, as joias, os objetos de prata e de ouro, né? E muitas coleções de livros e uma máquina
para imprimir jornais. Então, tudo isso foi trazido, né, de Portugal. Aí, gente, vem mais uma lupa na mão, citando aí as estimativas da população no Rio de Janeiro. Aí mostra, né, anteriormente, com a chegada da corte, né? Vejam aí que tem, ó, referente ao ano, a quantidade de pessoas, né? Mostra aí todo o passo a passo. Ó, observe a imagem a seguir, ela representa a população que morava no Rio em diferentes períodos, ou seja, porque mostra aqui abaixo também o ano, né? Então, vocês vão estar respondendo de acordo, observando a legenda, certo, gente? De olho na legenda. Mostra a quantidade, mas mostra o ano também. Ou seja, o período ali que representa aquela quantidade quantitativa daquelas pessoas, certo? Onde vocês vão estar respondendo também essas questõezinhas. Apenas aí 3 questões, certo? Então, vai para casa aí, gente. A 189, né? Já tinha recapitular junto com vocês. Aí, o mão na massa também para você fazer a sua árvore. Aí, na 187, você também vai fazer sua árvore, ó. E aqui... na 186. Então, ficou 186, 187 e 189. Na 187, só uma questãozinha, né? Que é a árvore. Certo? Então, você tem até a próxima aula para estar me entregando, viu, gente? Tá? Até a próxima aula de história, mas aí já vai agilizando, tá certo? E é isso, meus amores. A nossa aula de hoje fica por aqui. Um grande beijo para vocês até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.